Quando estamos vivendo dias de adversidades, lutas, tribulações, é muito difícil mantermos a paz e o ânimo. Quando a paz e o ânimo se vão, ficamos perdidos, sem saber o que fazer, que decisão tomar. Acabamos sem rumo. Neste momento, as pequenas chuvas do dia a dia se transformam em grandes tempestades, impedindo-nos de ver a luz do dia. E uma pequena pedra se torna um grande rochedo, difícil de ser removido. Jesus diz: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Estas palavras de Jesus nos ensinam duas coisas. Primeiramente, Jesus está dizendo que sua vontade para nós é que tenhamos paz. Paz nele. Ele pode nos proporcionar a verdadeira paz. E em segundo, Jesus está afirmando que o mundo nos proporcionará aflições. O que Jesus está dizendo é que ele espera que tenhamos paz nele, mesmo diante as aflições que o mundo proporcionará a nós. Jesus está nos ensinando que é possível termos paz, termos tranquilidade de alma, uma ausência de conflitos íntimos, mesmo no meio das muitas lutas que passamos todos os dias. Para aqueles que creem em Deus, o mundo pode estar ruindo, mas a sua paz ela não pode ser abalada, pois sabe que o Senhor é infinitamente poderoso para transformar as adversidades em bênçãos, sejam elas para este tempo finito ou mesmo em bênçãos que só serão recebidas na eternidade. Veja novamente as palavras de Jesus: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus espera que encontremos nele paz e nos mostra que isto pode acontecer se nos apropriarmos da sua vitória. Isso significa vivermos como ele viveu, olhando sempre para as promessas do Pai e nos apropriando delas. Para termos bom ânimo, nós devemos prestar atenção em algumas coisas. Primeiro, devemos rejeitar o desânimo. O desânimo é algo terrível para a nossa vida. Ele gera o abatimento, a falta de vontade de realizar algo, de conquistar, de vencer. Uma pessoa desanimada não consegue enxergar graça em absolutamente nada, nem na vida. A pessoa só é capaz de ver o lado negativo das situações. Todas as tarefas a serem realizadas se tornam um grande fardo, um peso. Em casos mais crônicos, como a depressão, o desânimo é assustador. O deprimido sente-se triste a maior parte do tempo e muitas vezes deseja tirar a própria vida. O que produz o desânimo? Palavras negativas. Uma palavra má, perversa e pessimista, uma palavra que machuca, pode levar uma pessoa ao desânimo. Nós temos na Bíblia alguns exemplos. O profeta Elias, ao ter recebido a palavra da rainha Jezabel, ele se sentiu desanimado e correu para se esconder em uma caverna. Não aceite palavras de derrota, pessimistas, de miséria em sua vida. Caso contrário, você ficará paralisado, sem disposição para viver, para lutar por seus sonhos, seus projetos e por seus objetivos. Em número 12, nós encontramos também um exemplo, como as palavras podem abater as pessoas. Os espias que Moisés enviou à terra de Canaã retornaram com um relatório
pessimista e geraram um grande desânimo sobre todo o povo. Josué havia mandado 12 pessoas para espiar a terra de Canaã. E 10 desses espias trouxeram um relatório negativo, pessimista. Somente Josué e Caleb voltaram confiantes na vitória, pois olharam para Deus e não para o tamanho de seus inimigos. Cuidado para não se deixar influenciar negativamente com o que falam para você. E fique atento para não proferir mensagens de fracasso para você e para os outros. Outra coisa que gera desânimo são as adversidades. A maneira como você encara as adversidades determinará o grau do seu desânimo. Provérbios 24, verso 10 diz assim: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Todos nós passamos por momentos ruins na vida, mesmo quando estamos à vontade de Deus. O apóstolo Paulo, ele menciona momentos desses na sua vida. Em 2 Coríntios 1:8, Paulo demonstra estar desanimado das terríveis lutas da vida, ao ponto de desejar a morte. E em meio a essa tribulação, Paulo recebeu o que? Conforto, conforme você pode ler em 2 Coríntios capítulo 7, versos 5 e 6. As verdadeiras amizades, elas são preciosas nos momentos de angústia. Os amigos e as amigas sempre têm uma mensagem de ânimo, uma palavra de conforto. Por isso precisamos valorizar os relacionamentos. Uma outra coisa que gera desânimo é a visão distorcida da vida. Como que você vê a vida? Só enxerga desgraça, miséria? Tudo é ruim? Só consegue olhar para o lado negativo das pessoas? Pessoas desse tipo, que só enxergam o lado negativo, elas nem podem assistir o jornal. Se elas ouvem que tem gripe aviária na Ásia, já começa a viver com medo de que o vírus da gripe pegue ela aqui no Brasil. Se ela ouve dizer no noticiário que aumentou o número de desempregados, ela pensa que amanhã, quando chegar no seu trabalho, ela vai estar desempregada. Se você vive assim, muda a sua visão. Pare de enxergar desgraça em tudo. Pare de achar que toda desgraça vai te alcançar, que todas as coisas ruins virão sobre ti. E pare de achar que ninguém presta. Pare com isso. Porque quando você fala que nada presta, que na sua vida só acontece desgraça, que nada vai dar certo, você está chamando para você mesmo a maldição. E eu não estou aqui dizendo que palavras são mágicas. Mas as palavras, elas agem dentro do nosso ser, dentro da nossa psique. E nós acabamos por colher aquilo que nós semeamos através das palavras. A Bíblia diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não deixe o desânimo tomar conta de sua vida. Anime-se! Todo ser humano está sujeito a circunstâncias ruins, mas mantenha-se firme. Tenha de bom ânimo, disse Jesus. Não fique cabisbaixo, chorando. Essa luta não vai durar o tempo todo. Deus fará cessar a tempestade. Acredite, há uma vitória de Deus para você. No fim, você vai ser vencedor. Diga assim: sai desânimo. Estou firmado no Senhor e nele eu sou mais que vencedor. O que podemos fazer para termos ânimo? Precisamos ter fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A fé é um elemento ativador do ânimo. O cristão, ele é chamado a viver pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé nos faz vencer obstáculos que nos parecem intransponíveis. Em Marcos capítulo 5, no verso 25 até o 34, nós lemos sobre uma mulher que sofria de um fluxo de sangue há 12 anos. E que ela alcançou a sua cura por causa de sua fé. Não foi médico, não foram homens, mas a sua fé fez com que fosse liberado de Deus virtude
sobre ela. Sim, a fé dessa mulher fez com que ela superasse todos os obstáculos que lhe pareciam intransponíveis para chegar até Jesus. Ela venceu o medo de encarar as pessoas, venceu o medo de quebrar as leis de Moisés tocando em alguém, sendo ela impura. Venceu a multidão que a impedia de aproximar de Jesus. A fé deu a ela energia, impulso, força, até conseguir tocar nas vestes de Jesus. A fé produz ânimo. A pessoa que tem fé em Deus consegue prosseguir, tirando forças de onde não existe. Porque Deus honra esta fé e Deus dá a ela força. A fé impulsiona o homem para a vida. Porque Deus se move em nós quando nós cremos nele. Para que você tenha ânimo, é necessário que você também tenha o reino de Deus como norte do seu viver. Viva em busca das coisas celestiais. O apóstolo Paulo descreve a sua carta em Colossenses a seguinte palavra: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Paulo foi um homem que enfrentou inúmeras tribulações, mas não perdeu a coragem, o ânimo, a disposição e a fé. Sabe por quê? Ele era um homem que sonhava com o reino de Deus, que tinha sua vida direcionada para o reino de Deus. O apóstolo descreve um pouco dos seus sofrimentos em 2 Coríntios, no capítulo 11, verso 23 ao 28. Você pode dar uma olhada. Você tem reclamado de alguma coisa e de algum problema? Paulo enfrentou inúmeras lutas, mas continuou voltado para o reino de Deus, olhando para o reino de Deus. Suas lutas não eram porque ele estava fora da vontade de Deus. Pelo contrário, é porque ele estava fazendo a vontade de Deus, levando o evangelho a toda criatura. Ele orava, jejuava, servia a Deus, tinha intimidade com ele. Paulo encontrava força, porque ele sempre caminhava tendo o reino como seu norte, com a bússola que orientava os seus sonhos, como o ideal que ele buscava a cada dia. Ele podia perder tudo, até mesmo a vida, mas ele sabia que iria receber de Deus galardões, queria vestir vestes brancas e que no fim receberia a coroa da vida. Para que você tenha bom ânimo, lembre das palavras do apóstolo Paulo também em Filipenses capítulo 4, verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Tenha bons pensamentos. Inunde o seu ser com coisas boas, para que isso possa ser usado pelo Espírito de Deus, para fortalecer ainda mais sua fé, para te lançar a caminhada da vitória. E dessa forma você manterá o seu ânimo sempre em alta. Lembre-se, lutas teremos, aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus está contigo. Guarde suas palavras no coração e você será mais que vencedor. Deus te abençoe.